Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente dele mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Podemos sentar e que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus possa abrir mais uma vez a nossa mente, a nossa inteligência para compreender, guardar, assimilar e sairmos dispostos daqui hoje a colocar em prática essa palavra e testemunhá-la em nossas vidas. Amém. Meus amados, minhas amadas, uma palavrinha sobre a primeira leitura extensa, enfim, mas o que está acontecendo aqui? É muito importante a gente perceber. A gente sabe, né, que onde está Israel hoje, geograficamente, né? Israel, né? Imagine uma cena geográfica, como você imagina um mapa do Brasil, América do Sul, imagine Israel. Israel, de um lado, tem as grandes cidades aqui, as grandes cidades, Mesopotâmia, enfim, a Síria, as grandes cidades. E de outro lado, o mar. Israel está bem no meio. Então todo mundo que vinha do mar para cá tinha que passar por ali. Todo mundo que vinha das cidades e queria para o mar tinha que passar por ali. Então todo mundo cobiçava essa cidade, todo mundo cobiçava esse terreno, todo mundo cobiçava esse país, essa terra. E por isso, assim, os impérios que eram mais fortes dominavam tudo e queriam tomar posse daquela região, né? Então lá atrás vieram os assírios, Salmanasar. Depois vieram os babilônios, Nabucodonosor, vieram ali também, né? Mais tarde, né, veio um outro grupo lá, os helênicos, né, que hoje chamados gregos, né? E é essa a leitura que está aqui. Mas depois os gregos, então um império que chegava conquistava, o outro que era mais forte conquistava aquele, conquistava o que ele conquistou, e assim por diante, né? Então na época de Jesus, qual era o império que estava dominando aí na época de Jesus? Era o Império Romano. Antes do Império Romano tinha o Império Grego. E aí a gente vê aí essa história, como o povo também foi permitindo essas alianças assim, muitas vezes suspeitas. Entraram de mansinho, foram convencendo, mas a serpente sabia o que queria. Bobo foram os outros que concordaram. É igual Adão e Eva, né? Deu trela para o inimigo, ele vai te ganhar. Ele é muito mais inteligente que você, ele é muito mais inteligente que nós. Deu trela para o inimigo, ele vai entrar, vai convencer, vai enganar. Ele é o pai da mentira, o pai da ilusão, o pai do engano. Você deu trela para o inimigo, ele vai te convencer, vai te levar para dele. Aí quando você menos percebe, você já está pecando, E foi isso que aconteceu também. Um rei Antíoco lá, helênico, grego, enfim, começou devagarinho, enfim, e até que na primeira oportunidade ele tomou posse e colocou as regras dele, mandou destruir a lei, mandou não sei o que, ou seja, foi destruindo, e muitas pessoas do povo de Israel também cederam, começaram a adorar outros deuses, cederam aí as idolatrias que começaram a aparecer. Então essa primeira leitura nos ensina um valor muito grande. Abra o olho, preste bem atenção nessa frase que eu estou dizendo, abra o olho, né? Abra o olho, porque senão o inimigo nos deixa cegos, nos engana, nos leva para o universo dele, e quando a gente menos espera, estamos na escuridão, nas trevas.
Então abra o olho, peça o Espírito Santo o dom do discernimento de Deus diante das propostas que você ouve. Peça, será que está vindo de Deus? Esse convite está vindo de Deus? Essa proposta está vindo de Deus? Se não está vindo de Deus, cai fora, abra o olho. Aliás, abrir o olho é o tema do Evangelho de hoje, né? Ou seja, ali, quando Lucas, lá na frente, quando Jesus, ele entra no templo, pega o livro da lei e começa assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me mandou evangelizar os pobres, abrir os olhos aos cegos, enfim, e começou, né? E hoje Jesus está colocando em prática esse ensinamento. E é interessante que havia um cego à beira do caminho, ele ouviu, né, o que estava, tinha um burburinho, um movimento de gente passando, tipo assim, uma romaria passando, uma procissão passando. Ele estava lá jogado à beira do caminho, escutou aquilo e perguntou: o que está acontecendo aí? Eu não vejo, mas eu estou escutando. Ah, não sabe? É um tal de Jesus Nazareno que está passando por ali. O quê? Aquele famoso profeta de Nazaré? É ele mesmo. Ah, mas não deu outra. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa expressão, filho de Davi, se alguém chama alguém filho de Davi, está chamando essa pessoa de Messias. Filho de Davi vai chamar: ô Messias, eu sei que o Senhor é o Messias, eu sei que o Senhor é o esperado, o Senhor foi aquele que prometido lá atrás, o Senhor está aqui. Então ele começou: Jesus, filho de Davi. Aí mandaram calar a boca, fica quieto. Aí que ele gritava mais forte: Jesus, filho de Davi. E Jesus parou e mandou chamá-lo. O que você quer que eu faça por você? É uma pergunta óbvia, né? O que você quer? Mas Jesus permite que a gente fale. Jesus permite que a gente converse, coloque diante dele a nossa necessidade, por mais óbvia que seja, mas ele quer ouvir de nós o desejo ardente do nosso coração, para ver se aquilo que a gente está pedindo realmente é de Deus, para ver se aquilo que a gente está pedindo realmente é algo de convicção que nasce do nosso coração. E aí: Senhor, eu quero enxergar de novo. E aí Jesus vai: conforme a tua fé te salvou. E não só, ele começou a enxergar e virou discípulo de Jesus. A gratidão. Estão lembrados daqueles 10 leprosos, né? 10 foram curados, um só voltou. Ou seja, ele se tornou ali seguidor de Jesus. Mas é uma coisa interessante que a gente tem que prestar atenção nesse evangelho, minha gente. O cego, ele não via, mas ele podia ouvir e ele podia falar. Ele não tinha um dos sentidos, a visão, mas ele podia ouvir, ele podia falar. Então ele usou o que tinha, ele usou os recursos que ele tinha. Às vezes acontece com a gente assim: tem um problema acontecendo em nossas vidas, a gente potencializa o problema, a gente fica no problema, a gente se empossa do problema, a gente engrandece o problema e esquece de ver outras coisas acontecendo. Seja positivo na tua vida. Problemas estão acontecendo? Claro que sim, quem não tem? Mas se você só potencializa o problema, e vive falando para as pessoas do problema, vem aquela ladainha do desespero, e as coisas bonitas que estão acontecendo, as coisas belas que estão acontecendo na tua vida, potencializa isso. E eu garanto para você que são muito maiores do que o negativo. Então potencializa as bênçãos que você recebe. Potencializando as bênçãos, vamos ter condições de superar as dificuldades. Mas se você fica só na dificuldade, na lamúria, na lamentação, na ladainha da desgraça, é claro que você não vai enxergar, você não vai ver. Então o cego não via, mas ele podia ouvir, ele podia falar. Então ele usou isso, ele usou o que tinha, ele potencializou o que tinha para conseguir aquilo que ele queria, que era enxergar, e ele conseguiu, porque potencializou as coisas boas. Então não jogue fora as coisas boas, não fique somente na desgraça, na ladainha do desespero. Tem tanta coisa boa acontecendo, seja grato, olhe isso, abra os olhos para ver a ação bonita que Deus está realizando na tua vida. Amém? Mas amém, amém?